Paz do Senhor Jesus, criança, tudo bem com você? Ai, que maravilha poder te encontrar mais essa semana aqui para nós continuarmos a aprender sobre esse tema muito importante que é salvação. Bom, as últimas duas aulas nós aprendemos duas coisas muito importantes. Primeiro, nós respondemos juntos uma pergunta. Você lembra qual era? Para que eu nasci? Para que eu fui criado? E você aprendeu que nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, para vivermos em uma amizade íntima, termos um relacionamento com Ele, e que quando Deus criou todas as coisas, tudo era perfeito. Mas algo aconteceu e essa foi a segunda coisa que nós aprendemos, que a nossa história teve uma reviravolta. Deus havia deixado uma ordem para Adão e Eva, os representantes da humanidade. Eles não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu? Você sabe. Eles desobedeceram. O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência, e toda desobediência tem uma consequência. Qual foi a consequência da desobediência de Adão e Eva? Foi o pecado. O pecado entrou no mundo e estragou tudo que Deus havia feito de maneira perfeita. Aquele que nós fomos criados para sermos íntimos, amigos de Deus, estarmos com Ele lado a lado. Mas quando o pecado entrou no mundo, Ele nos separou de Deus. Você pode fazer assim com a tia Débora? Olha, nós estávamos assim quando Deus nos criou, unidos, juntos, numa amizade perfeita. Mas o pecado fez isso aqui com a gente, ó. Ele nos separou de Deus. E agora, o que vai acontecer? E é isso que nós vamos falar sobre nesta aula. Bom, quando o pecado entrou no mundo, junto com o pecado entrou muitas coisas horríveis. Você consegue se lembrar de algo que o pecado trouxe para nosso mundo? Olha, um primeiro exemplo: enfermidades, doença, uma pandemia. É sim consequência de um mundo cheio de pecado. Trouxe brigas, trouxe roubos, trouxe violência, trouxe morte. O pecado trouxe muitas coisas terríveis para o mundo. E isso, criança, nunca foi o que Deus queria. Este nunca foi o desejo do coração de Deus. Mas nada estava perdido. Deus tinha um plano. E qual era esse plano, tia Débora? Era o plano da salvação. Uma coisa muito importante e eu preciso te dizer, você não pode se esquecer. Quando Adão e Eva pecou, todos nós pecamos. Sim, porque Adão significa humanidade e ele era o nosso representante. Mas tinha um jeito, uma maneira da nossa história mudar. Você sabe qual é? Vamos entender aqui nessa aula? Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe uma consequência. E qual é a consequência do pecado, tia Débora? É a morte eterna. Sim, é para sempre estar separado de Deus. Não. Deus não queria isso, então ele tinha um plano. Mas como poderia nós sermos livres desse castigo? Algo tinha que acontecer, que era o quê? Alguém sem pecado, puro, santo, perfeito, se entregar como sacrifício para nos salvar, para nos libertar do pecado. Alguém sem
puro, santo. Nossa, não tinha ninguém na face da terra, porque eu acabei de te dizer, todo mundo foi considerado pecador. Nós somos pecadores. E agora, quem poderia nos livrar da condenação do pecado, que é a morte eterna, que é estar para sempre separado de Deus? Tinha alguém que estava nos céus, cheio de glória e adoração, perfeito, mas ele, vendo a nossa condição, ele veio a esse mundo como um bebezinho no ventre de Maria. Nasceu como um bebezinho, cresceu, sim, se tornou adolescente, rapazinho. Ele se tornou um homem adulto e começou a exercer seu ministério, curando, libertando, transformando vidas. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, desceu do céu, se tornou homem como eu e você, mas nunca pecou. Em todo o tempo que ele esteve sobre a face dessa terra, Jesus nunca pecou. E então, ele, o sacrifício perfeito, o homem perfeito para se entregar e ser o sacrifício no nosso lugar, Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Sim, Jesus se entregou para nos livrar da condenação do pecado, para nos tirar dessa condição de talvez vivermos para sempre separado do nosso Deus. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Remidor, o nosso Redentor, se entregou, suportou uma coroa de espinhos em sua face. Ai, que dor terrível! Jesus suportou no nosso lugar. Mas não foi só isso não, criança. Jesus também teve que suportar os pregos sendo enfiados em suas mãos e nos seus pés. Imagina, criança, as mãos estendidas de Jesus e os homens maus, sem nenhuma compaixão, enfiaram um prego e a Bíblia nos diz que jorrava sangue e água. Jesus, o homem perfeito, sem pecado algum, estava lá na cruz do Calvário para nos salvar. Por amor a mim e a você, enfiaram uma lança do lado de Jesus, deram para ele beber vinagre, cuspiram em sua cara, tiraram sarro dele, dizendo: se você é Deus, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Mas Jesus tudo suportou, quietinho, como um cordeiro indo para o matadouro, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você que tinha um coração triste e para sempre estaríamos separados de Deus, agora a gente teria a chance de ter um coração feliz, porque Jesus nos salvou. Nós não merecíamos, mas Jesus se entregou por amor a nós. Este é o plano da salvação. Vamos relembrar? Quando Deus criou, tudo era perfeito. Havia uma amizade com o homem e com toda a humanidade que seria incrível. Mas a reviravolta da nossa história, o pecado entrou no mundo e fez uma separação entre nós e Deus, para sempre estarmos
condenados para a morte eterna. Esse era o castigo, a consequência do pecado. Mas Jesus, aleluia, se entregou na cruz do Calvário para nos dar uma nova chance, para nos salvar dos nossos pecados. E por isso, criança, você sabendo agora que existe uma chance de viver para sempre com Deus, você precisa apenas de uma coisa: chamar Jesus para morar no seu coração. E se Jesus estiver na sua vida, quando Ele entra na nossa vida, o nosso coração fica branco como a neve, porque Ele nos torna parecidos com Jesus. O Espírito Santo transforma o nosso coração. E aí a gente vai amando Jesus, a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai querendo conhecer mais e mais. E nós vamos crescendo na presença dele, como uma árvore cresce. Ela é uma sementinha, ela vai crescendo até virar uma árvore bonita. Assim, quando Jesus entra na nossa vida, nós começamos com pouco entendimento dele, mas vai passando o tempo e a gente vai conhecendo mais e mais Jesus, e a gente vai amando mais, até que vai chegar o dia que Jesus vai vir nos buscar e nos dar uma coroa lá na eternidade. Olha, lembra que a tia Débora explicou? Nós estávamos assim, separados de Deus? Assim era na criação, né? Assim se tornou depois que o pecado entrou no mundo. Mas Jesus Cristo é a ponte que nos liga novamente com Deus, para que a gente possa ter essa amizade com Deus. Jesus, a cruz do Calvário, é a ponte que nos liga novamente com o nosso Pai eterno. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus, porque Jesus Cristo é o único que pode nos salvar da condenação do pecado. Em Jesus nós temos uma nova chance de ter uma amizade, um relacionamento com o nosso Deus e vivermos a eternidade junto com Ele quando Jesus vier nos buscar. Por isso, não se esqueça, grave na sua memória e no seu coração João 3,16. Porque João 3,16 é o resumo do plano da salvação e diz bem assim: porque Deus amou o mundo todo, de tal maneira, num tamanho tão grande, que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Que mensagem maravilhosa, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha entendido. Faça as atividades da semana. Nessa última semana, o próximo vídeo será a última aula de janeiro, então eu espero te encontrar aqui mais uma vez. E você tem um desafio: grave um vídeo, mande para tia Débora falando, recitando João 3,16, tá bom? Combinado? Eu vou aguardar o seu vídeo porque eu quero ver se você decorou esse versículo tão importante, tá bom? Um beijo para você, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus.